Graça e paz. Estava meditando aqui na palavra de Deus, quando Davi foi para a guerra juntamente com Jonas, com Saul, e Davi, ele foi muito vitorioso, né? Ele, ainda menino, ele derrotou um gigante que atormentava, que amedrontava todo o exército de Israel. E ali um menino com as pedrinhas, né, jogou lá, e Deus fez com que a pedrinha caísse e derrubasse aquele gigante. E depois disso, Davi passou a frequentar os campos de guerra, né, e vencer, né. Teve até Saul fez um desafio para ele de 100 crepúsculos, né? 100 filisteu degolado, e ele foi lá e cumpriu, né? E começaram uma fama sobre Davi, né? Isso, Davi já tinha sido ungido a rei, só que estava em silêncio, aguardando o tempo certo, né? E ali, numa das vitórias de uma batalha, as mulheres danaram gritar, né? Saul, Saul, seus milhões, e Davi com seus 10 milhões, viva Davi! E ali Saul ouviu aquilo e estranhou, né? E veio uma raiva, né? Essa passagem, ela está em 1 Samuel capítulo 18, né? Aí vai falar sobre a inveja de Saul sobre Davi. Saul, ele estava com a mentalidade distorcida, né? Saul, ele foi um rei escolhido pelo povo. Deus aprovou Saul, né? O povo aprovou e Deus aprovou. Saul foi escolhido pelo povo para ser o rei de Israel. Mas no meio da caminhada eles se perderam, né? Ele se perdeu lá com a sua vaidade, a mentalidade, como diz o ditado, subiu na cabeça, né? E Davi, um jovem simples, humilde, mas tinha mentalidade alinhada ao propósito de Deus. E ali Deus abençoou Davi poderosamente. E diante dessa bênção, diante desse sucesso na vida de Davi, Saul começou ali a levantar uma perseguição contra Davi, por causa de inveja, por causa que não tinha a sua mentalidade alinhada com o propósito de Deus. Ele já tinha abandonado, Saul já estava... A palavra de Deus fala que ele já era um endemoniado mesmo, que Davi tinha que tocar lá a sua harpa para que Saul fosse salvo, fosse liberto, né, de um espírito que atormentava Saul. E a inveja era um desses espíritos que atormentava a mente de Saul, né? Que Saul passou a perseguir um menino, né, um jovem, a qual ele tinha muito apreço. Saul tinha muito amor, tinha ele como filho, tinha Davi como filho, né? E por causa do ódio, da raiva, do ciúme, da inveja, esse espírito tão ruim dominou, né? Ali Saul se deixou ser dominado por esse espírito. Nós temos que ter muito cuidado, porque as estratégias do inimigo é para nos destruir. O reinado de Saul foi destruído, e a sua família. O fim de Saul foi ser degolado, ele e os seus filhos, na arena por inimigo, filisteus, né? Então teve um destino trágico, um destino triste. Por quê? Porque não vigiou e caiu nas artimanhas do inimigo, nas propostas do inimigo, né? Nas estratégias do inimigo. E que nós possamos continuar firme e fiel ao Senhor, ao propósito de Deus, e ser a nossa mente alinhada ao propósito do Senhor. Amém?